Ainda existe o ministério de evangelista em nossos dias? Lição 8. O ministério de evangelista. O textuário assim está escrito: Mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Verdade prática. O evangelista proclama o pleno evangelho de Cristo com ousadia. É um arauto de Deus no mundo. A leitura bíblica será em Atos, capítulo 8, versículos de 26 a 35, e Efésios, capítulo 4, versículo 11, que passo a ler e comentar agora. Mas antes disso, você que costuma gostar do trabalho, pode adiantar aí o seu like, e principalmente você que sempre assiste e nunca conseguiu dar um like, né? Já pode começar, né? Dá essa ajuda aí. E também verificar se você está inscrito no canal, se você assim o deseja. Para estar inscrito, não pode estar vermelho, tem que estar cinza, e aí sim você vai estar inscrito. Atos capítulo 8, versículo 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Esse contexto vai nos levar a refletir que Filipe é um dos daqueles 7 diáconos que foram escolhidos quando Pedro, os apóstolos, disseram: separemos entre o povo 7 homens cheios de fé, de boa reputação e cheios do Espírito Santo. E dentre os mais destacáveis ali, um é Estevão, talvez o de maior projeção na Bíblia, humanamente falando, é claro, e o segundo maior é justamente esse Filipe que está aqui. Filipe estava pregando em Samaria. Diz a Bíblia que ele pregava com uma eloquência, com um poder muito grande, de tal forma que paralíticos andavam e muitos enfermos eram curados. E também as pessoas estavam endemoniadas, viam os demônios saírem e os demônios bradando com altas vozes. Nesse momento, o Senhor então fala para Filipe isso que está aqui, para ele descer desce de Jerusalém para Gaza, descer até Gaza que está no deserto. Então, o restante da leitura. 27. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Se ele era superintendente de todos os tesouros da rainha dos etíopes. O nome dessa rainha é Candace. E ele tinha ido a Jerusalém para adorar, não sendo ele judeu, significa que ele era, então hoje a gente chamaria de prosélito, né? Mas eram as pessoas que não eram judias de nascimento, mas que haviam se convertido ao judaísmo. Então essa era a situação desse eunuco, desse funcionário, desse servidor da rainha Candace. 28. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. É bom lembrar, está se falando do livro do profeta Isaías da Bíblia, com a diferença que hoje nós temos
na Bíblia, a reunião aí dos 60 livros canônicos, e dentre eles o livro do profeta Isaías, mas naquela época não era assim. Eram rolos que tinha ali um livro de cada vez. Então, nesse caso, ele estava segurando o rolo do profeta Isaías, o livro do profeta Isaías, porque para cada livro era uma peça, vamos dizer assim, diferente, até que chegou aos nossos dias, até que veio a imprensa, né? Ali no final do século XV, e aí tudo foi ficando mais fácil. Mas nessa época, aqui não. Nós estamos falando, isso está acontecendo no primeiro século. Versículo 19. E disse o Espírito a Filipe. O Espírito, com um artigo definido masculino, significa que é o Espírito Santo. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E, correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: ouviu o quê? O texto nos indica, nos dá a entender que aquele eunuco estava lendo como a gente chama, em voz alta ou em viva voz. E disse: entendes o que lês? Há um livro, né, com esse nome, um bom livro evangélico. Versículo 31. E ele disse, ele, o eunuco, que estava lendo: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Bom, então o texto mostra desde o início que ele estava dentro ali de uma carruagem, né? O versículo 28 já diz que ele estava sentado no seu carro, claro que o carro da época, né? Carro puxado a gados, possivelmente a cavalos. Versículo 32. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. 33. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Esse versículo 32 e 33 fazem parte do que hoje temos como parte do capítulo 53 do livro do profeta Isaías. Então, diz que estava lendo o profeta Isaías. É importante dizer isso porque essa divisão de capítulos e versículos é coisa que veio muito tempo depois. A gente está ali no primeiro século, mais de 1000 anos depois, que vieram essas divisões. Então, naquela época, era um livro, como hoje a gente pegaria um livro comum, estaria ali textos corridos, né? E, segundo assim, algumas informações dão conta que naquela época os livros eram escritos, eles não obedeciam ao que hoje a gente faz de ponto, parágrafo e parágrafo, né? O ponto aí mesmo que esteja no meio da linha, vai para a linha seguinte. Não, eles não faziam isso porque o papel era muito caro, o pergaminho, o material que se usava, então lia tudo e escrevia tudo direto. Imagine aí a dificuldade. Mas é isso. O texto, hoje, esse texto, ele está no capítulo 53. Está lá contido no capítulo 53. Versículo 34. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? 35. Então Filipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. De fato, né, o livro do profeta Isaías acaba gerando o nome de Isaías, uma das maneiras de ser chamado Isaías de um profeta messiânico. Ele tem muitas profecias acerca do que viria a ser o nascimento de Jesus e o próprio ministério do Senhor. Agora então, Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas,
e outros para pastores e doutores. Então aqui estamos diante de uma das listas desses dons ministeriais, desses 5 dons ministeriais. Nós já lemos em lições passadas, mas tem sempre a possibilidade de alguém estar tendo o primeiro contato com essas nossas lições. E então aqui coloca o primeiro dom, apóstolos, já lemos, já fizemos um vídeo, e há outros para profetas, já fizemos também, foi a lição passada, e há outros para evangelistas, que é esta lição. O texto ainda segue dizendo que e há outros para pastores e doutores. Então ainda tem o dom ministerial de pastores e depois o 5º, que é de doutores ou mestres. Disso que a gente pode aqui adiantar. O objetivo geral dessa lição será mostrar a singularidade do ministério do evangelista na vida da igreja. Aí a gente perguntou, só antes que eu esqueça, né? Fizemos a pergunta de abertura, se ainda existe o ministério evangelista em nossos dias. Claro que existe. Também estará muito próximo do trabalho que hoje é feito pelos missionários e missionárias. É mais comum a gente ouvir, fazer essa comparação entre missionários e apóstolos, principalmente missionários transculturais. Mas eu defendo que pode ser aplicado a uma coisa ou outra, sendo que apóstolo, eu já disse, a menos que eu seja convencido do contrário, né? Ou a menos que Deus também me diga o contrário, mas eu, a princípio, eu defendo que apóstolo é um título que não se deveria usar. A partir do 2º século não deveria mais se usar. Mas no caso de evangelista, não. O trabalho que é feito hoje pelos missionários é tipicamente o trabalho do evangelista, e a gente vai mostrar alguns casos aqui no decorrer da lição. O ministério de evangelista é dado por Deus à igreja como um dom valioso. Por isso, o estudaremos procurando vislumbrar como o Senhor Jesus o considerou e como esse dom ministerial por Deus concedido é tratado no Novo Testamento, bem como sua destacada operação nas igrejas de Corinto e Éfeso. A igreja de Corinto dá motivo, é o lugar, é o nome da cidade para onde é enviada, né? Ali existe a igreja, e para onde é enviada, no caso de Corinto, a epístola aos Coríntios, no caso 1ª e 2ª epístola aos Coríntios, e Éfeso é a cidade onde tem a igreja, para onde é enviada a epístola aos Efésios. Temos de Jesus a ordem para pregar o Evangelho, e em sua multiforme sabedoria, Deus dispõe para a igreja o poder necessário para proclamar o Evangelho com ousadia. Eu estou falando algumas coisas assim bem iniciantes, tá? Eu peço aí paciência dos meus seguidores aqui no canal, que são bem formados, professores, pastores, mas eu sempre repito isso, nunca é demais, né? Também sempre pode ter pessoas iniciantes que têm menos contato com a Bíblia, ou já tiveram menos contato, então por isso que eu estou sendo bem iniciante. Tem coisas bem simples, mas é necessário para ver se a gente consegue colocar todos na mesma página. Essa lição será ministrada em 3 capítulos, sendo capítulo 1, Jesus envia os 70. Capítulo 2, a grande comissão. E capítulo 3, o dom ministerial de evangelista. Então, sem mais delongas, vamos ao capítulo 1. Jesus envia os 70. Quando Jesus enviou os 70 para anunciarem as boas novas do reino de Deus na região da Galileia, ele asseverou, abre aspas,
Grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Fecha aspas. São poucos porque, primeiramente, os discípulos não podem proclamar a si mesmos ou uma mensagem própria. Em segundo lugar, porque os discípulos do Senhor são enviados a falar única e exclusivamente de Jesus e do reino de Deus, jamais de si mesmos. Lamentavelmente, ao longo dos séculos, muitos foram aqueles que, na seara do Senhor, falaram em seu próprio nome e pregaram a sua própria mensagem. Os discípulos segundo o coração do Nazareno ainda são poucos, mas o Senhor continua a convocar obreiros para a sua seara. Proclamar o Evangelho num mundo contrário à mensagem do reino de Deus certamente levaria os arautos de Cristo a serem perseguidos. Os 70 que Jesus enviou seriam rejeitados, perseguidos e até ameaçados de morte. A história da igreja nos mostra que pessoas pagaram com a vida por professar a fé em Cristo. Nas últimas décadas, mais cristãos foram mortos no mundo que em qualquer outra época da história da igreja. Os verdadeiros evangelistas enfrentarão ainda muitas perseguições, sobretudo em países dominados por religiões anticristãs e fundamentalistas. Eles são comparados a cordeiros que se dirigem para o meio dos lobos. Aparece uma expressão aqui, não é muito usada no meio evangélico, e ela está sendo mais usada, talvez até no meio secular. Aqui quando falou por religiões anticristãs e fundamentalistas. Até pouco tempo, esse termo parece que deu uma descansada, mas ele pode voltar a aparecer e talvez tenha saído da grande imprensa, né? Mas ele pode estar presente ainda nos bastidores. Os inimigos do Evangelho chamavam os evangélicos, principalmente a liderança evangélica, de fundamentalistas. É claro que esse título falado nesse contexto, ou seja, dos inimigos do Evangelho falando dos evangélicos, ele não era um elogio, ele era um pejorativo. Porém, eu falo por mim, né, porque sempre poderão existir outros crentes que pensam diferente, mas por mim eu digo que se estiver me chamando, por exemplo, de fundamentalista, e esse fundamentalista de quê? Se é da Bíblia, eu tomo como elogio. Para mim é um galardão. Se alguém entender que eu sou um fundamentalista da Bíblia, porque fundamentalista deriva de fundamento. Mas nesse contexto político, religioso do Brasil aí de pelo menos 2 anos atrás, era muito comum a gente ouvir falar tentando fazer disso um pejorativo. E aqui foi lançado pelo autor para falar de religiões anticristãs e fundamentalistas, querendo dizer aquelas religiões que não apenas por pensar ao contrário, por ter uma visão espiritual contrária. Não é essa a questão. É por perseguir. E aí querer causar mal, quer dizer, querer fazer mal, querer agredir e às vezes até matar. Como eu vou mostrar alguns fatos históricos, vamos mostrar aqui no decorrer da lição, e se a gente olhar aí nas redes sociais, a gente até encontra pessoas, pelo menos, falando coisas nesse nível. É claro que, falando de Brasil, não parece que isso esteja acontecendo assim, só se for caso muito isolado, graças a Deus. Mas também é verdade porque está escrito, do que está cheio o coração, disso fala a boca. Então se alguém fala isso nas redes sociais, é porque em seu coração ele pensa algo pelo menos muito próximo disso.
Os 70 discípulos receberam poder em nome de Jesus para pregar a mensagem do reino de Deus com graça. Quando voltaram da missão, os evangelistas, maravilhados e surpreendidos, diziam, aspas, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Fecha aspas. Mas naquele momento Jesus falou-lhes de uma realidade que eles não compreendiam. Aquele poder era para confirmar a palavra do reino, não a palavra do homem. O verdadeiro significado de desfrutar da alegria no Espírito não é primeiramente ver milagres, mas saber que, por meio da exposição do Evangelho de poder, temos os nossos nomes escritos nos céus. Ainda falaremos de evangelistas no decorrer dessa exposição. A síntese desse tópico 1, Jesus enviou os 70 para pregar a mensagem do reino de Deus e deu-lhes poder para confirmar a palavra. Capítulo 2. A Grande Comissão. A ordem dada por Jesus a seus discípulos após a sua ressurreição foi, abre aspas, Ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Fecha aspas. Esta ordem é chamada comumente de a Grande Comissão. É o apelo de Jesus para os discípulos anunciarem o Evangelho até as últimas consequências. Foi nesse espírito que o apóstolo Paulo encarou a tarefa da evangelização. Abre aspas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Fecha aspas. Aqui, o Evangelho de Marcos destaca que há dois grupos de pessoas diante da mensagem de Jesus: os que creem e os que não creem. Acerca da salvação, os evangelhos não se preocupam com nacionalidade, raça, sexo ou condição socioeconômica do homem. Não há judeu, não há gentio. Toda a humanidade é carente da graça de Deus e precisa decidir o seu futuro eterno, crendo ou não no Evangelho. A tarefa da evangelização do mundo está inacabada. Apenas 33% da população mundial é composta por cristãos das várias confissões de fé. Há regiões em que o número de cristãos está diminuindo, como na Europa. Recentemente, na Alemanha, cerca de 340 igrejas fecharam as portas. O melhor termo seria 340 templos. Eu acho que é isso que o autor queria dizer, já que é muito importante ter claro esse conceito. Igreja são as pessoas e templo, a construção que geralmente, principalmente no caso do Brasil, são construções em alvenaria. O prédio, isso é templo. Igreja, as pessoas. Igrejas locais, pessoas reunidas localmente, num bairro, numa cidade, que congregam, que cultuam ao Senhor. E quando fala a Igreja do Senhor, no modo mais amplo, é a reunião das pessoas que estão em Cristo, reunidas em toda parte do planeta. Em Portugal, quase 300, ou seja, quase 300 templos. A Holanda e a Inglaterra são países considerados pós-cristãos. Ainda na Europa, cerca de 1.500 templos cristãos foram transformados em mesquitas, restaurantes, bibliotecas e casas de shows. Se a igreja não experimentar um real e poderoso avivamento espiritual, em poucas décadas a Europa se tornará um centro multirreligioso,
ou o cristianismo não mais a influenciará. Precisamos reevangelizar o continente europeu. Esse contexto aqui dessa preocupação com a Europa, por que a Europa chama atenção? Por óbvio, né? O apóstolo assim que mais a Bíblia fala, que saiu para pregar o evangelho, indo a locais assim, aquele contexto ali aparentemente mais distante, foi o apóstolo Paulo. E hoje a gente, pegando pela geografia, né, dos países hoje, desde aquela área ali do que hoje o Oriente Médio, passando pela Turquia, e principalmente aquela parte ali que seria norte do Mediterrâneo, ou a parte da Europa com saída para o Mediterrâneo, por ali tudo Paulo passou. São cidades que tinham outros nomes, a grande maioria delas. E Paulo passou por ali e acabou chegando em Roma, né, onde ele foi martirizado. Então, o evangelho se difundiu ao longo da Europa e até por ocasião da Reforma Protestante, já em 1517. Então, a Alemanha tem um papel muito forte, né? O Martinho Lutero era alemão, aí tem o Reino Unido, hoje o Reino Unido, já que de lá também tem os precursores da Reforma, aí tem os contemporâneos de Lutero que estavam na Suíça, aí tem participação da França, ou seja, a Europa tem um papel cristão muito forte. Por isso, quando a gente faz essa análise do Evangelho, como está hoje o Evangelho no mundo, o Evangelho em relação a pessoas, como está isso? Por isso essa preocupação. Afinal, o que está acontecendo com a Europa? A Europa está deixando para trás toda essa boa tradição, todo esse ensinamento, esse ensinamento dos antepassados, enfim, mas é a realidade com que nós estamos lidando. Aí quando chega já aí na época do final do século XV, indo para o século XVI, aí vem as famílias para os Estados Unidos, vem aí o que a gente estudou, né, como descoberta da América, descoberta do Brasil, mas o ponto é que a partir desse evento é que começa o Evangelho vir também para o chamado Mundo Novo, que são as Américas. Síntese do tópico 2. A grande comissão, ordenada por Jesus de Nazaré, ainda é uma tarefa inacabada. Capítulo 3. O dom ministerial de evangelista. O termo evangelista deriva do verbo grego evangelizo, isto é, transmitir boas novas, no caso do evangelho, boas novas no sentido de notícias, né, do evangelho. Como dom, refere-se àquele que é chamado para pregar o Evangelho. Foi concedido pelo Pai por meio de uma capacitação ministerial, objetivando propagar o Evangelho de Cristo para toda a humanidade. O evangelista tem paixão pela salvação dos perdidos. Esmera-se por buscar da parte de Deus mensagens poderosas para tocar os corações e quebrantar a alma dos pecadores. O evangelista é, por excelência, o pregador das boas novas de salvação. Por meio de sua mensagem, vidas são alcançadas e conduzidas a Deus. Muitas vezes, o evangelista torna-se um plantador de igrejas, como tem ocorrido em diversos lugares do Brasil e pelo mundo afora. Um evangelista cheio da graça de Deus poderá tocar corações com a mensagem do Evangelho de modo tão convincente que leva o povo a crer e acatar as boas novas da salvação e ao Salvador Jesus.
Da mesma forma que o ministério do apóstolo e do profeta, o do evangelista tem por finalidade preparar os santos do Senhor para uma vida de serviço cristão, bem como a edificação do corpo de Cristo. Por isso, espera-se desse obreiro que o fundamento de seu ministério seja Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não pode haver outro fundamento senão Cristo. O evangelista deve também, em tudo, ser sensível à voz do Espírito Santo. A exemplo de Filipe, o obreiro deve ser obediente ao Senhor, seja para pregar multidões, seja para falar a uma única pessoa. Outro aspecto importante desse ministério é a habilidade que o evangelista deve ter na transmissão das boas novas. O arauto de Deus precisa ser capaz de responder à seguinte pergunta dirigida ao pecador: entendes o que lês? Esse texto aqui, ele chama atenção para algumas coisas. Quando ele diz pronto a pregar para uma pessoa e pregar para várias, é porque quando foi chamado, eu até adiantei, que Filipe estava pregando em Samaria e as pessoas ficavam maravilhadas porque paralíticos andavam, Deus operava muitos sinais por meio de Filipe. E diante disso, por óbvio, havia multidões que ouviam a palavra pregada por meio de Filipe. E nesse momento foi que Deus chamou Filipe e disse aquela leitura inicial: desce pelo caminho que vai para Jerusalém, vai até Gaza. Isso queria dizer o quê? Que Filipe foi tirado do meio daquela multidão, ele pregava para aquela multidão e foi deslocado. O texto mostra que ele foi transladado, aí chegou diante daquele eunuco, que era um homem de confiança da rainha Candace, rainha dos etíopes, e Filipe então foi falar para aquele homem, falar da salvação. Isso é algo muito interessante, porque é comum, talvez a gente possa até dizer que isso é humano, mas é comum as pessoas estarem muito predispostas, eu estou falando as pessoas cristãs que têm contato com a pregação, estarem dispostas ou predispostas a pregar para uma quantidade grande de pessoas, mas já não vai ser tão fácil a gente encontrar pessoa predisposta a falar para uma pessoa só. Eu dou graças a Deus porque, como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, em tudo fui acostumado, tanto a ter em abundância quanto a padecer necessidade. Graças a Deus, Deus já me deu oportunidade de pregar nas duas circunstâncias. Não vou falar a multidão de quantos, mas hoje em dia, quando se fala que estamos na época aí do distanciamento social, então qualquer número que você falar em dezenas de pessoas já seria multidão. Então, nesse sentido, eu digo que em tudo fui acostumado para honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Síntese do tópico 3. O papel do evangelista é exercer o ministério dado pelo Altíssimo como arauto de Deus. Como dom, refere-se àquele que é chamado para pregar o Evangelho. Concluindo, o dom ministerial de evangelista é concedido por Deus a algumas pessoas conforme o propósito do Espírito Santo, para o fortalecimento e a edificação das igrejas locais. Isto, porém, não significa desobrigar os crentes individualmente do labor da evangelização. Todo seguidor de Cristo, isto é, todo aquele que se acha discípulo de Jesus, tem em sua caminhada cristã o firme compromisso de propagar a mensagem do Evangelho. E deste compromisso não pode se apartar
um único milímetro. Que Deus levante mais evangelistas para a sua grande seara. Pela ordem da revista, foi apresentado ao final do capítulo 1 esse quadro, que eu vou deixar aqui na tela para vocês, de evangelistas notáveis. Então, nesse quadro, nós temos John Wesley, Charles Finney e David Wilkerson. Então, sobre cada um deles, eu vou deixar aqui uma porção para vocês, mas pelo que estava na revista, ela fala desses três e eu vou falar do John Wesley, do Charles Finney e também do Jonathan Goforth. Isso por que eu escolhi esses três? Separei um último ali. Por quê? Desses que são citados, vou falar justamente dos três que aparecem nesse livro aqui. Eu super recomendo esse livro aqui. Ele me foi recomendado pelo saudoso pastor Pedro Braga de Araújo, aqui de Brasília. Quem é do meio pentecostal de Brasília, muita gente certamente vão se lembrar dele. Passou para o Senhor em 2015, 2016, por ali assim. Ele me recomendou e falou uma vez, aí falou a segunda. Ele falou, você já comprou o livro? Já leu? Eu acho que ele falou pelo menos 2 vezes. Aí eu fui lá e comprei. Esse que está aqui, esse que eu tenho, meu exemplar, então, Heróis da Fé. O autor da obra é Orlando Boyer. Essa minha edição é a 37ª edição de 2008. Não é um livro caro, ele tem aí cerca de 240 páginas, por aí assim. Eu te adianto, vale cada centavo. Então vamos lá. Sobre John Wesley, isso está na revista. Wesley foi o fundador da Igreja Metodista. Ele tinha 37 anos quando começou a viajar e a pregar na Inglaterra. Além de esmerar-se na fé através do estudo das Escrituras, ele, juntamente com seu irmão Charles Wesley, dirigia-se às prisões para levar a mensagem de salvação aos presos, bem como aos trabalhadores e a outras pessoas da cidade. O segundo, que está aqui na revista, Charles Finney, um famoso pregador avivalista do século XIX que viveu para pregar o Evangelho de Cristo. Foi um homem de muita oração e paixão pelas almas. Ele participou do segundo movimento de grande despertamento espiritual em seu país, os Estados Unidos. Milhares de pessoas foram a Cristo por intermédio desse intenso ministério. Um pouco mais sobre John Wesley, nesse livro que eu acabei de mencionar, nessa obra, Heróis da Fé. Então, eu deixo aqui para vocês uma fotografia de John Wesley e recorro a esse trecho aqui de sua autoria. Abre aspas. Eu suplicava a Deus que cumprisse todas as suas promessas na minha alma. O Senhor honrou este anelo em parte, não muito depois, enquanto eu orava com Carlos Whitefield e cerca de 60 outros crentes em Fetter Lane. Então, John Wesley, como a gente está deixando aqui, isso está na página 54 do livro que eu apresentei para você, Heróis da Fé.
John Wesley, então, é de 1703, o nascimento, e recolhido ao Senhor em 1791. O segundo é Charles Finney, e em alguns lugares, às vezes, a gente encontra, em vez de Charles, encontra Carlos. Eu acho que isso é um equívoco, né? A gente observa que quando vão traduzir para o português, às vezes coloca o nome da pessoa aportuguesado. Então, tipo, se ele é George, então porque vai para o Brasil vai dizer que se chama Jorge. Não é verdade. O nome da pessoa é o nome com o qual ele foi registrado, com o qual ele foi documentado, e nesse caso, ele tem a pronúncia. É claro que será perfeitamente perdoável se uma pessoa que é de outro idioma não conseguir pronunciar tão corretamente. Mas daí a você já ir escrevendo de forma já modificada e já provocando uma pronúncia diferente, eu acho que isso não é bom, não. Eu acho que isso não agrega, não. Deve dizer, olha, o nome dele original é esse, se escreve dessa maneira. E aí as pessoas também, se não conseguir pronunciar, também não será problema nenhum, porque também quando as pessoas de outros idiomas diferentes do português vão pronunciar nossos nomes, eles às vezes têm dificuldades, principalmente alguns nomes que às vezes é difícil até para os próprios brasileiros, né? Mas, enfim. Então vamos lá. Charles Finney. Abre aspas. Se eu não tivesse o espírito de oração, não alcançaria coisa alguma. Se por um dia ou por uma hora eu perdesse o espírito de graça e de súplica, não poderia pregar com poder e fruto, e nem ganhar almas pessoalmente. Então tá aí Charles Finney, nascido em 1792 e recolhido ao Senhor em 1875, página 121 da obra Heróis da Fé. E o terceiro, Jonathan Goforth. Esse é bem mais recente. Então, na página 241 está escrito assim, abre aspas, das centenas de exemplos evidentes da operação poderosa do Espírito Santo nos corações, dentre muitos outros lugares, citaremos aqui apenas os seguintes. Aí a gente vai mais lá para frente. Chantefu. Inesperadamente, uma dúzia de homens... Chantefu é o nome de uma cidade da China. Inesperadamente, uma dúzia de homens começou a orar e a chorar, sem poder resistir ao poder do Espírito Santo. Velhos discípulos de Confúcio vinham à frente, quebrantados e humilhados, para confessar a Cristo como seu Senhor. Um total de 500 homens e mulheres foram salvos. Foi talvez a maior obra do Espírito Santo que eu tenha visto. Isso é uma parte escrita na página 241, Jonathan Goforth, que foi nascido em 1859 e recolhido ao Senhor em 1936, portanto não faz nem 100 anos. Vamos então ainda sobre John Wesley, vamos às páginas 55. Um pastor prega em média 100 vezes por ano, mas John Wesley pregou cerca de 780 vezes por ano durante 54 anos. Esse homenzinho de apenas 1,66 m de altura e pesando menos de 60 quilos, dirigia-se a grandes multidões e sob as maiores provações. Quando as igrejas lhe fecharam as portas, levantou-se para pregar ao ar livre. Mais abaixo, como todos os que invadem o território de Satanás, os irmãos Carlos e João Wesley tinham de sofrer terríveis perseguições. Em Murfel,
Os inimigos do Evangelho acabaram com o culto, destruindo a mesa em que João subira para pregar, e o insultaram e maltrataram. Em Sheffield, a casa foi demolida sobre a cabeça dos crentes. Em Wednesbury, destruíram as casas, roupas e móveis dos fiéis, deixando-os desabrigados, expostos à neve e ao temporal. Diversas vezes, John Wesley foi apedrejado e arrastado como morto na rua. Certa vez, foi espancado na boca, no rosto e na cabeça, até ficar coberto de sangue. Mas a perseguição por parte da igreja decadente era a sua maior cruz. Foram denunciados como falsos profetas, paroleiros, impostores arrogantes, homens destros na astúcia espiritual, fanáticos e etc. Ao voltar para visitar Epworth, onde nascera e se criara, João assistiu no domingo aos cultos da manhã e da tarde na igreja onde seu pai fora fiel pastor durante muitos anos, mas não lhe foi concedida a oportunidade de falar ao povo. Às 18 horas, em pé sobre o monumento que marcava o lugar em que enterraram seu pai, ao lado da igreja, Wesley pregou ao maior auditório jamais visto em Epworth, e Deus salvou muitas almas. Ainda na página 58 e 59, seu gozo em pregar, estamos falando de John Wesley, seu gozo em pregar ao ar livre não diminuiu na velhice. Em 7 de outubro de 1790, pregou pela última vez fora de casa sobre o texto: o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Consta em sua biografia que a palavra manifestou-se com grande poder e as lágrimas do povo corriam em torrentes. Um por um, seus fiéis companheiros de luta, inclusive sua esposa, foram chamados para o descanso, mas John Wesley continuava a trabalhar. Com a idade de 85 anos, seu irmão Carlos foi chamado pelo Senhor e João sentou-se perante a multidão, cobrindo o rosto com as mãos para esconder as lágrimas que lhe corriam pelas faces. Seu irmão, a quem amara tanto durante tão longo tempo, havia partido e ele agora tinha de trabalhar sozinho. Em 2 de março de 1791, com a idade de quase 88 anos, completou a sua carreira terrestre. Durante toda a noite anterior, não cessaram em seus lábios o louvor e a adoração, pronunciando estas palavras: as nuvens destilam a gordura. Sua alma saltou de alegria com a antecipação das glórias do lar eterno e exclamou: o melhor de tudo é que Deus está conosco. Então, levantando a mão como se fosse o sinal da vitória, novamente repetiu, abre aspas, o melhor de tudo é que Deus está conosco, fecha aspas. Às 10 horas da manhã, enquanto os crentes rodeavam o leito em oração, ele disse, adeus, e assim passou para a presença do Senhor. Um crente que assistiu à sua morte, assim relatou o ato, abre aspas, a presença divina pairava sobre todos nós. Não existem palavras para descrever o que vimos ao seu semblante. Quanto mais o fitávamos, tanto mais víamos parte dos indizíveis céus. Fecha aspas. Agora, já que estamos aqui com a mão na massa, vamos a um pouco mais sobre Charles Finney. Então, página 120 e 121 do livro, temos essa porção aqui, ó. Alguns pregadores confiam na instrução e ignoram a obra do Espírito Santo.
Outros, com razão, rejeitam tal ministério infrutífero e sem graça. Oram a Deus para que o Espírito Santo tome a direção e alegram-se no grande progresso da obra de Deus. Mas ainda outros, como Fine, dedicam-se a buscar o poder do Espírito Santo sem desprezar a arma de instrução e veem resultados incrivelmente mais vastos. Durante os anos de 1851 a 1866, Fine foi diretor do Oberlin College e ensinou a um total de 20.000 estudantes. Dava mais ênfase ao coração puro e ao batismo no Espírito Santo do que à preparação do intelecto. O resultado foi que de Oberlin saiu uma corrente contínua de alunos cheios do Espírito Santo. Assim, após o término de uma campanha intensiva de evangelismo e no meio dos seus esforços no colégio, em 1857, Fine via cerca de 50.000 todas as semanas converterem-se a Deus. Os diários de New York, às vezes, quase não publicavam outras notícias senão do avivamento. Bom, e agora mais uma sobre Jonathan Goforth, páginas 233 em diante. Aí nós vamos tirando só os pedacinhos para caber aqui no nosso tempo. Na página 233. Em 19 de janeiro de 1888, centenas de crentes se reuniram na estação de Toronto para se despedir do casal Goforth, que ia trabalhar na obra de Deus na China. Antes de sair o trem, todos baixaram a cabeça em oração e, ao partir, a grande multidão cantava: "Avante, soldados de Cristo". E, uma vez fora da estação, os dois no trem rogaram a Deus que os guardasse para viverem eternamente dignos da grande confiança que esses irmãos haviam depositado neles. Não muito depois de chegarem à China, Hudson Taylor, aí eu tenho que fazer esse parênteses, Hudson Taylor é um dos, acho que são 20 citados aqui nesse livro. A história dele também é fantástica, mas para não fugir tanto ao nosso tema, eu não vou entrar em maiores detalhes. Hudson Taylor lhes escreveu, abre aspas, "Faz 10 anos que a nossa missão se esforça para entrar no sul da província e somente agora é que o conseguimos", fecha aspas. Se a missão do interior da China, com missionários e auxiliares experientes na língua e nos costumes do povo, sofre fracasso durante 10 anos nessa província, como podia entrar ele, jovem inexperiente e sem conhecer a língua? Quem seria o jovem inexperiente? Seria Jonathan Goforth, esse de quem nós estamos falando. As palavras de Hudson Taylor, entre aspas, avançar de joelhos, tornaram-se o lema da missão de Goforth para entrar no norte de Honan. Aí são lugares da China. Na página 235. Contudo, não se deve pensar que esses missionários escaparam de grandes tribulações. Não muito depois de chegarem à China, um incêndio destruiu todas as suas possessões terrestres. O calor do verão era tão intenso que sua primogênita Gertrude faleceu, sendo necessário levar o cadáver a uma distância de 75 quilômetros a um lugar onde se permitia enterrar estrangeiros. Quando faleceu outro filhinho, Donald, foi necessário fazer de novo a mesma longa viagem com os restos mortais. Qual é a distância? 75 quilômetros.
Depois de passarem 12 anos na China, as águas de uma enchente subiram à altura de 2 metros dentro da casa e eles novamente perderam tudo quanto tinham. Só para dar uma ideia de distância, para quem está em Brasília, a distância do plano piloto a Lusiânia são 50 quilômetros. 75 quilômetros, então, é 1,5 vezes do plano piloto a Lusiânia. E para quem estiver no Rio, a referência que a gente pode dar é que do centro da cidade do Rio a Cabo Frio, passando pela ponte Rio-Niterói, são 150 quilômetros. Portanto, quando ele fala aqui que andava 75 quilômetros, significa dizer que ele fazia metade do caminho que seria de uma viagem a Cabo Frio. No caso aqui, como ele ia e depois voltava, né? Então a viagem acabava se tornando em 150 quilômetros, que é a distância do centro do Rio a Cabo Frio. No ano 1900, logo após outra filha, Florença, morrer de meningite, veio a insurreição dos Boxers, acerca da qual já nos referimos. No levante dos Boxers, muitas centenas de missionários e crentes foram brutalmente mortos. Só a mão de Deus os guiou e os sustentou na fuga de Xangté, já que foi preciso enfrentar uma viagem de 1.500 quilômetros, em tempo de intenso calor e de doença em um dos 4 filhos. 1.500 quilômetros, aí vamos lembrar que do Rio a Brasília são 1.100 quilômetros, do Rio a Belo Horizonte são mais ou menos 400 quilômetros. Então seria, para sair de Brasília, né, a conta fica mais fácil, algo em torno de sair de Brasília e ir até o Rio de Janeiro, centro do Rio, e voltar de lá até o centro de Belo Horizonte. 1.500 quilômetros foi que ele teve que viajar. Inúmeras vezes foram cercados pelas multidões que clamavam: matai-os, matai-os. Uma vez, a multidão enfurecida arremessou pedras tão grandes que quebraram a espinha dos cavalos que puxavam a carroça, mas todas as pessoas do grupo escaparam. Goforth levou vários golpes de espada, um dos quais atingiu o osso do braço esquerdo, quando o ergueu para defender a cabeça. Apesar de o grosso capacete que tinha na cabeça ficar quase inteiramente cortado em pedaços, ele conseguiu manter-se em pé até que recebeu um golpe que por pouco não lhe partiu o crânio. Mas Deus não permitiu que a mão dos homens os destruíssem, porque ainda tinha uma grande obra para fazer na China, por intermédio desses servos. Assim, sem poder cuidar das feridas e com as roupas ensanguentadas, o grupo enfrentava as multidões furiosas, dia após dia, até alcançar Xangai. De lá, a família embarcou em um navio para o Canadá. Bom, aí a gente já que veio até aqui, vamos, página 240, um pedacinho da 241. Jiangxi é conhecida como a província dos mártires. Certo chinês, douto, contou a Goforth como presenciara nessa província durante a insurreição dos Boxers em 1900, de uma só vez, a morte de 59 missionários. Todos eles encararam o carrasco com a maior calma. Uma mocinha de cabelos louros perguntou ao governador: por que devemos morrer? Os nossos médicos não vieram de países remotos para dar suas vidas, para servir ao seu povo? Muitos doentes sem esperança não foram curados. Diversos cegos não receberam a vista. É por causa do bem que fizemos que devemos morrer? O governador baixou a cabeça e não respondeu. Mas um soldado pegou a mocinha pelos cabelos
e com um golpe decepou-lhe a cabeça. Um após outro foram mortos. Todos morreram com um sorriso de paz. Esse mesmo chinês contou como viu entre eles uma senhora falando alegremente ao filhinho. Com um só golpe, ela foi prostrada, mas a criança continuou a segurar-lhe a mão. Logo a seguir, outro golpe, e um pequeno cadáver jazia ao lado do cadáver da mãe. Foi a essa mesma província dos mártires que Deus enviou seus servos, os Gophers, 8 anos depois, e onde Jonathan presenciou o seguinte. E agora um pedacinho da página 241. Das centenas de exemplos evidentes da operação poderosa do Espírito Santo nos corações, dentre muitos outros lugares, citaremos aqui apenas os seguintes. Xangté. Quase 700 pessoas estiveram presentes pela manhã. Havia um fervor de homens se esforçando para ir à frente, de modo que Gophers só conseguiu pregar à tarde. O culto era contínuo, prolongava-se o dia inteiro com intervalos para as refeições. Guangzhou. A igreja, com assentos para 1.400 ouvintes, não comportava as multidões. O Espírito Santo veio com poder extraordinário. Havia, às vezes, centenas de pecadores contritos chorando. 2 endemoniados foram libertos e se tornaram crentes fervorosos na obra de Deus. Em 4 anos, o número dos salvos aumentou de 2.000 para 8.000. Xantefu. Inesperadamente, uma dúzia de homens começou a orar e a chorar. Xantefu é uma outra cidade, né? E Xangté era uma cidade, Guangzhou, uma outra cidade. É importante fazer essa observação. Xantefu. Inesperadamente, uma dúzia de homens começou a orar e a chorar, sem poder resistir ao poder do Espírito Santo. Velhos discípulos de Confúcio vinham à frente, quebrantados e humilhados, para confessar a Cristo como seu Senhor. Um total de 500 homens e mulheres foram salvos. Foi talvez a maior obra do Espírito Santo que eu tinha visto. Bom, esse foi o que a gente podia falar. Isso tudo porque a lição citava ali 3 nomes, desses 3, 2 estão contidos nesse livro. O livro fala cerca de 20 nomes, carrega esse nome aqui, Heróis da Fé. Eu recomendo. Aí, mais uma vez, é importante dizer, eu não ganho nenhum centavo pela compra e venda do livro não, tá? Então só estou passando para que vocês sejam abençoados como eu fui, para que você seja abençoado, abençoada como eu fui lendo esse livro. E como eu disse na lição passada, essa aqui é a lição 8, eu disse na lição 7, exatamente anterior a essa. Tem um jargão aí secular que diz, olha, é muito importante ler, leia, mas não diz o que é para ler. É quase como se você dissesse beba líquido, mas não dissesse para a pessoa que é importante saber que tipo de líquido pode ser bom. Se a pessoa beber água, beber um bom suco, beber uma boa bebida, aí tá certo, vai fazer bem. Mas, do contrário, ela pode beber alguma coisa líquida que pode lhe levar à morte. Da mesma forma é o livro. É importante ler, mas é importante que se leia bons livros. E isso não tem outra maneira. Precisa ser orientado por quem? Pelos mestres. No caso, o que a Bíblia chama do ministério de doutor, que ainda vamos chegar lá. Com isso, então, se você gostou e assistiu até aqui, dê o seu like, verifique se essa for sua intenção, se seu nome continua inscrito. Não pode estar vermelho, tem que ficar cinza, hein? E Deus abençoe você e sua casa. Em nome de Jesus. Amém.